vocês estão? O tema de hoje é a ruga de glabela, ruga do bravo, ruga de preocupação. Ela tem vários nomes para quem quiser se familiarizar, né, com ela. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre essa ruga, o que é, como que ela aparece, quais os melhores tratamentos. E aí é muito interessante a gente ter um pouquinho da experiência de vocês aqui. Então, quem já fez algum tratamento para melhorar essa ruga e não gostou do resultado, achou que podia ter sido melhor e quiser compartilhar com a gente essa experiência, vai ser muito bacana, porque a gente pode dar dicas sobre o que seria a melhor opção, né? Quem quiser participar, então a gente está aqui. Tira dúvidas e também sugestões aí. Vamos falar que pode ser uma avaliação para vocês? É muito legal, tá? Então, a gente vai começar primeiro entendendo o que é a glabela. Por que esse nome ruga de glabela? A glabela é uma região óssea aqui no meio das sobrancelhas, onde a gente tem um ligeiro aumento de volume, né? Então, no nosso esqueleto, essa região compreendida entre as sobrancelhas é a região da glabela. E nessa região, a gente tem um músculo triangular, o músculo prócero, no terço superior da face, então, na testa, a gente tem algumas linhas de expressão que inicialmente assim elas aparecem, né? Uma linha na nossa pele. E ela vai evoluindo conforme a gente vai envelhecendo e perdendo volume em todos os tecidos. Ela vai evoluindo para uma ruga. A ruga ela é uma linha mais profunda. Então, enquanto eu tenho só uma linha de expressão, eu tenho um tratamento mais adequado para a gente fazer. E quando eu tenho uma ruga com mais perda volumétrica, eu tenho um outro tratamento mais adequado para fazer. Na realidade, outros tratamentos que eu devo fazer em conjunto, né? Então, inicialmente, se eu sei que essa linha que vai aparecer nessa região da glabela, que é uma linha de expressão, quando a gente vai demonstrar a emoção do bravo, né, do preocupado, ou pacientes que acionam muito a musculatura dos olhos para enxergar melhor. As pessoas que têm olho claro acionam muito essa musculatura, então eles vão fazendo uma linha de expressão nessa região da glabela, que é a região onde esse músculo trabalha, o músculo prócero. Tá? O músculo prócero é um músculo triangular e ele faz esse trabalho de aproximar as sobrancelhas. A função do músculo prócero é aproximar as sobrancelhas e aí ele acaba enrugando toda essa parte aqui da região frontal da nossa testa. A gente tem inicialmente a região da glabela, que é essa região onde a gente observa esse volume entre as sobrancelhas, ela tem um volume maior, certo? Fica abaixo da região frontal e acima da raiz do nariz. Tá? Então, a glabela é uma região no nosso esqueleto e ela faz parte do osso frontal. O músculo que a gente tem aqui nessa região, o músculo triangular, que fica na região da glabela e faz essa aproximação das sobrancelhas, é o músculo prócero. Esse músculo que está ilustrado aí, pintado de verde, para que vocês possam identificar sem ter mais dúvidas sobre isso. Então, gente, vamos só lembrar como que aparece uma ruga. Antes de ela virar uma ruga, que é aquela dobra mais gordinha, aquela dobra mais volumétrica, ela aparece como uma linha de expressão, tá? Então, o músculo que a gente aciona aqui na região da glabela, que aproxima as sobrancelhas, é o músculo prócero, que é esse músculo que está pintado de verde, junto com o músculo corrugador. Olha que legal, o músculo prócero e o músculo corrugador trabalhando juntos para aproximar a sobrancelha, tá?
Então vamos olhar por trás da nossa pele, porque essa linha de expressão, essa ruga, ela aparece na nossa pele. Mas por trás da pele a gente tem algumas estruturas responsáveis por isso. O músculo prócero, juntamente com os corrugadores, fazendo essa função de aproximar a sobrancelha, quando eles se contraem, eles geram duas linhas de expressão. O corrugador gera as duas linhas verticais ou uma, depende da força de contração da musculatura de cada paciente. E o prócero, que é esse que está ilustrado de roxo aí para vocês, gera essa linha horizontal aqui, que ela vai aparecer bem na raiz do nariz, tá? Esse músculo prócero, ele faz parte do grupo de músculos da região nasal. Ele é um músculo que faz parte do grupo de músculos nasais, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que quando a gente vai fazer um tratamento para a ruga da glabela, muitas vezes a gente precisa tratar toda essa região, tá? Por isso que a Beta começou falando para vocês da região da glabela. O músculo responsável pela linha que aparece na pele e atrás da pele a gente tem gordura, a gente tem um tecido subcutâneo. Então olha que legal essa imagem que está ilustrando para vocês. A gente tem no retângulo azul a região frontal, nossa testa, tá? E abaixo, ali onde a gente tem essa primeira setinha aqui, vocês podem ver que é a região de raiz do nariz, a região da raiz nasal. Entre a raiz nasal e a região frontal, a testa, a gente tem a região da glabela. E quando a gente pede para os pacientes fazerem cara de bravo, né? Quando a gente quer avaliar a expressão do nosso paciente, pelo menos no meu consultório, quando eles chegam, eu falo, faz cara de bravo para eu ver. Olha essa paciente, quando ela faz a carinha de bravo, ela aciona os dois músculos corrugadores do lado direito e do lado esquerdo, quase que com a mesma intensidade, tá? Mas o lado esquerdo dela é mais forte do que o lado direito. E é normal. Nós temos um lado mais forte do que o outro, tá? A grande maioria dos pacientes. Agora, vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe aqui em cima, na região frontal dela, na testa. Vocês observam duas linhas horizontais, tá? Essas linhas de expressão que estão enrugando a testa bem aqui na frente, na mesma direção das duas linhas de expressão do músculo corrugador, é a linha de expressão gerada pelo prócero. E aí, quando eu vou fazer um tratamento nesse paciente, eu preciso ver até onde o músculo está trabalhando, porque eu tenho que alcançar toda a anatomia do meu paciente que está trabalhando, gerando essa situação que incomoda o paciente, tá? Por isso que não tem receita e por isso que a gente sempre começa as nossas aulas, as nossas lives, os nossos diagnósticos no consultório. Os meus pacientes que estão aqui assistindo sabem que para todos eles eu tenho uma aula antes da gente fazer o planejamento do paciente. Eu faço esse diagnóstico explicando o que é, como isso aconteceu, por que isso aconteceu e qual é a opção melhor de tratamento para a gente resolver o problema do paciente. Por quê? Esse é um problema que a maioria dos pacientes querem melhorar com a toxina botulínica. E a toxina botulínica é um procedimento maravilhoso, que a gente não vive sem, na verdade, que é necessário, porém, ela não volumiza essa região aqui que está com falta de volume, né? Quanto maior a prega que aparece aqui, quanto maior a profundidade da ruga, quer dizer que mais volume eu perdi. Então, a gente tem várias opções de tratamento para recuperar o volume que perdeu. A gente pode recuperar esse volume com fio, a gente pode recuperar esse volume com bioestimulador, a gente pode recuperar esse volume com ácido hialurônico, tá? Tem várias opções de tratamentos para a gente recuperar o volume. E antes de qualquer desses tratamentos para recuperar o volume, a gente tem que equilibrar a musculatura. E foi isso que a gente fez nessa paciente.
E a gente tem a foto dela aqui após o tratamento. Olha como a testa dela tá linda, brilhosa, né, com viço, porque além da toxina botulínica, pra gente equilibrar essa musculatura responsável pela linha, eu precisei devolver o volume que ela tinha. E aí, nessa paciente em específico, a gente associou a reestruturação da região da fronte e da glabela, tá? Associando bioestimuladores e fios de PDO junto com a toxina botulínica. Então, foram 3 procedimentos que a gente fez. Outro paciente aqui, só para vocês entenderem, então, o padrão de contração da musculatura. Ó, a gente tem aqui o Renan, um paciente homem. Pacientes do sexo masculino, eles têm essa musculatura muito mais forte. Ele é um paciente jovem, porque pela idade dele, nessa época ele devia ter uns 27 anos, não era para ele estar com a testa nessa condição. E um dia ele chegou para mim reclamando que o Botox não durava na face dele, que durava um mês, que não melhorava as rugas, que não melhorava as linhas, né? Até o dia que ele chegou para mim trazendo essa queixa, essa insatisfação. E esses são os meus pacientes. A maioria dos meus pacientes são pacientes que já passaram por diversos profissionais, não estão satisfeitos com o resultado e eles querem resolver o problema deles, né? Então, sempre nos meus tratamentos, vocês vão ver que não tem um procedimento. No caso do Renan, vocês podem observar na testa dele, na testa tratada, que ele tem 3 risquinhos aqui na testa, como se fosse um arranhãozinho bem fininho. Essa aí é a marquinha da onde foi inserido o fio de PDO, tá? Então, a gente associou a toxina botulínica para equilibrar a musculatura dele, junto com fios de PDO para ajudar a toxina botulínica a diminuir a força de contração dessa musculatura. Então, mesmo trabalhando com o fio de PDO, às vezes eu tenho abordagens diferentes para as individualidades de cada paciente meu. No Renan, eu não queria volumizar a ruga que o músculo prócero estava fazendo aqui na testa dele, tá? Não precisava, mas eu precisava diminuir a força de contração dessa musculatura. Então, eu usei uma abordagem para eu equilibrar a força do músculo prócero. E outra abordagem com fio de PDO para eu diminuir a força dos músculos corrugadores e volumizar a linha de expressão gerada por ele. Então, olha só, foram 3 abordagens com diferentes intenções que eu utilizei com o mesmo material, o fio de PDO. Por que eu sempre uso muito fio? Porque o fio, ele é um bioestimulador maravilhoso, ele faz uma miomodulação maravilhosa, ele ajuda a toxina botulínica e ele diminui o volume de materiais preenchedores que podem gerar uma obstrução ou uma compressão vascular nessa região, que é uma região sempre que a gente tem que tomar muito cuidado com essa vascularização. Então é tudo isso que tem aí, é sobre isso que o nosso encontro de hoje, que eu gostaria de ter conversado com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até mais!